Nós vamos ler aí dos versos de número 9 a 13. Zacarias capítulo 6, versos 9 a 13. Irmãos, nós estamos em uma pequena série de mensagens aqui em preparação do nosso coração para o advento. Preparação do nosso coração para celebrarmos o nascimento do nosso Senhor Jesus. E nós estamos passando aqui durante esse mês por uma série de mensagens tratando a respeito dos ofícios ou das atuações na obra de Cristo entre nós, em três maneiras distintas, de três formas peculiares que Jesus, somente Jesus, carrega consigo. Tratamos no que chamamos na teologia de o tríplice ofício de Cristo. Nós tratamos aqui sobre a figura de Cristo como sendo o Rei eterno, o Rei glorioso, prometido, descendente de Davi. Tratamos isso a partir do Salmo de número 2. Tratamos também aqui sobre Cristo como sendo o verdadeiro profeta, um profeta que Moisés havia dito que seria semelhante a ele e àqueles a quem o seu povo deveria ouvir. E nós vimos que Jesus, de fato, como já foi dito, é também o profeta e a mensagem revelada a nós a partir do texto de Isaías 61. E também, hoje, nós vamos tratar a respeito do seu ofício sacerdotal, Jesus Cristo, como sendo o nosso sumo sacerdote na casa de Deus, apresentando um sacrifício perfeito por nós e a si mesmo como sacrifício diante de Deus. Por isso, então, tenha isso em mente nesse momento, nessa manhã, para que o Senhor, o Espírito de Deus, fale ao nosso coração e que nós possamos conhecê-lo mais. Deseje profundamente em seu coração conhecer a Jesus. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus há de descortinar diante dos nossos olhos o caráter glorioso daquele que é o Filho de Deus. Vamos ler então Zacarias capítulo 6, verso de número 9. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: receba o que foi trazido pelos exilados Eldai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia. E no mesmo dia entre na casa de Josias, filho de Sofonias. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E diga-lhe: assim diz o Senhor dos exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Feche os seus olhos, irmãos. Peça ao Espírito de Deus agora para que ilumine o seu coração e a sua mente diante da palavra santa e viva que lemos aqui. Peça ao Senhor para que Ele te livre de todas as possíveis distrações no coração e na mente. Para que Ele fale com você. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua provisão e pela Tua direção. Obrigado pela Sua santa e viva, preciosa palavra de Deus, que é derramada sobre nós nessa manhã como um bálsamo em nossas feridas. Que o Senhor possa, pela ação do Teu Santo Espírito, conduzir-nos em sabedoria e entendimento na Tua palavra. Discutir neste texto, Senhor, diante dos nossos olhos, de maneira que sejamos conduzidos a Cristo a partir dele. De maneira que o Evangelho seja proclamado em alto e bom som nesta manhã. Que o Senhor nos livre, ó Pai, de todo e qualquer tipo de distração e leva a nossa mente cativa a Cristo nesse momento. Que o Senhor nos abençoe, que sejamos confrontados, exortados, encorajados e que encontremos na Sua palavra, ó Deus, a Tua santa esperança. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, imagine a seguinte situação. Nada tão incomum que aconteça nos nossos dias, infelizmente. Mas imagine que você está preparando-se para uma viagem. Você faz suas malas, você junta suas roupas, os seus pertences, você coloca todas as suas coisas em sua mala, você provavelmente vai se dirigir ou a uma rodoviária ou a um aeroporto. Nesse caso, você foi tão abençoado por Deus que você fará uma viagem internacional. Você irá para um lugar diferente. Talvez nenhum de vocês tenha ido para lá. Eu não conheço ninguém que tenha ido para a Rússia. E acontece que a sua mala é extraviada no meio do caminho. A sua mala é trocada
por uma outra mala que parecia semelhante à sua. E acontece que ao chegar em solo russo, você é abordado pela imigração, pela polícia de fronteira, e o que encontram dentro da sua mala é algo ilícito, extremamente perigoso e extremamente proibido na Rússia. O que acontecerá com você naquele país, irmão? Você será preso. Essa história não é tão incomum assim, porque certamente todos nós já vimos isso acontecendo com muito mais frequência do que gostaríamos e ouvimos notícias a respeito desse tipo de situação. Mas o ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui nessa manhã é que nesse cenário hipotético, você terá direito a duas coisas, provavelmente. Primeiro, a uma ligação. Segundo, a um advogado. E aí certamente você faz a sua ligação e contata o seu advogado, um cenário extremamente infeliz, mas o seu advogado terá que ser uma pessoa extremamente habilitada para que consiga transitar no direito internacional e dialogar com a Rússia, com as suas autoridades. Certamente, o nosso país, a embaixada brasileira, entrará em contato. Certamente, haverá uma série de trâmites, uma série de mediações, para que haja a possibilidade que você volte para o seu país, para que você não fique preso naquele país, na Rússia. Certamente, o advogado vai precisar de toda a sua inteligência e expertise para satisfazer o governo russo em suas aplicações e explicações de que você não é culpado do crime que você acabou de cometer. Juntamente com o governo brasileiro, o advogado fará mediação entre um país e outro, entre você e a Rússia. O advogado se colocará entre você e as autoridades daquela nação. O advogado falará em seu nome com a finalidade para que você alcance paz. Irmãos, embora essa história, como eu disse a vocês, aconteça na vida real, esta também é uma excelente ilustração para que nós possamos entender o que é o ofício sacerdotal. Os sacerdotes, dentro do plano redentivo de Deus, começam a ser introduzidos muito tempo antes da formação do sacerdócio levítico em Israel. Porque, irmãos, se você estudar um pouco das culturas do mundo, você perceberá que sempre existirá a figura daquela classe que nós chamamos de sacerdotes nas mais diversas culturas e povos do mundo. Nas mais diversas crenças e credos, todos os tipos de estruturas humanas, sempre haverão aqueles que são chamadas pessoas sagradas, que se colocam entre as pessoas e a divindade, que se colocam a favor do povo diante daquele ser divino. E de fato, quando nós pensamos em sacerdotes, talvez a sua mente, já treinada pela palavra de Deus, já treinada pelo contexto judaico-cristão, logo será levado aos sacrifícios. Você se lembrar do livro de Levítico e dos diversos sacrifícios que eram oferecidos a Deus por diversas situações, mas naquele ofício claro dos sacerdotes. E essas pessoas, que eram chamadas pessoas sagradas, sacerdotes, elas efetivavam, mantinham, mediavam a relação entre Deus e o povo. Basicamente, de alguma maneira, nós entendemos isso. Mas uma vez que esse conceito era já estabelecido no mundo, irmãos, muito tempo antes do povo de Israel estabelecê-lo como princípio dentro da sua comunidade, isso nos mostra, em primeiro lugar, a providência divina. Deus guia a história segundo o seu propósito. Irmãos, não importa quais sejam os povos ou as culturas, Deus estava guiando aqueles povos, de maneira que, de alguma forma, no tempo preciso de Deus, o povo de Israel, a sua nação escolhida, usaria aquele conceito já conhecido e estabelecido no Oriente Médio, para que a partir daquilo Deus revelasse mais sobre si mesmo. Então, a figura do sacerdote, que não era um conceito criado por Israel, passa então a fazer parte do povo de Israel. Passa a fazer parte da cultura dos israelitas. E assim, a gente começa a perceber a dinâmica da revelação de Deus a partir da figura sacerdotal, a partir da instituição da religião completa de Israel, centrada na pessoa de Deus e nas mediações oferecidas pelos sacerdotes. Você vai se lembrar
que em todos os contextos, na jornada do povo de Israel, pelo deserto, a partir do momento onde Deus institui o sacerdócio, a família de Arão, e a partir dali toda a família de Arão, desde aquele tempo, serviria ao Senhor como sacerdotes. Haveriam sacrifícios sendo oferecidos a Deus diariamente, continuamente. Uma das falas mais clássicas do livro de Levítico: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. De fato, irmãos, os sacerdotes estavam ali com uma ideia, com um objetivo claro, com uma eleição de Deus e com um propósito estabelecido, primeiro, para aquele povo, mas há um propósito mais glorioso nisso. Porque talvez você esteja se perguntando: beleza, o que eu tenho a ver com os israelitas? Principalmente com os israelitas que viveram há mais de 2000 anos atrás. Talvez você não veja nenhuma relação nisso. Mas nós fomos apresentados a um verdadeiro judeu, a um verdadeiro homem, que é chamado por Deus e proclamado por Deus, eleito por Deus, como sumo sacerdote. Como sumo sacerdote na casa de Deus. E que faz mediação entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte em 1 Timóteo: pois há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Irmãos, esta é uma verdade preciosa. E a função sacerdotal é clara para nós. A função do sacerdote poderíamos dividir aqui em 3 pontos mais fáceis de se entender. Primeiro, instruir o povo de Deus na lei de Deus. Era a função dos sacerdotes orientar o povo sobre a palavra de Deus. Segundo, mediar a relação entre Deus e os homens através da pacificação pelos sacrifícios. O que isso significa? O que significa mediar as relações? Significa interceder diante de Deus pelos homens. Na figura do advogado que nós apresentamos aqui, a figura do sacerdote intercedia diante de Deus, diante do Senhor, através dos sacrifícios, pelo pecado do povo. E por fim, abençoar o povo. Não é à toa que uma das bênçãos mais lindas das Escrituras a gente encontra no livro de Números, no capítulo 6, a bênção sacerdotal de Arão, abençoando o seu povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Essas são as funções sacerdotais. Mas, mais uma vez entendido isso, como isso se relaciona ativamente com o texto de Zacarias que acabamos de ler? E é exatamente isso que nós precisamos pensar aqui nesta manhã. Então eu peço para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, para que você continue vendo os versos que lemos e perceba, primeiro, o contexto geral do livro de Zacarias. Talvez poucos de vocês estejam familiarizados tanto com o livro de Zacarias. E isso acontece, irmãos. Ele passa desapercebido por nós entre a coletânea de profetas, principalmente daqueles que nós chamamos de profetas maiores. Mas não pense você que essa nomenclatura, esse título tem a ver com a importância do profeta, não. Afinal de contas, todos têm uma importância única na revelação de Deus. Mas os profetas maiores são aqueles com os maiores livros na Bíblia. Então, quando você lê Isaías, Jeremias e Ezequiel, você entende que esses são chamados profetas maiores. Os seus livros têm mais de 40 capítulos facilmente. Enquanto nós temos 12 outros livros de outros profetas, que nós chamamos de profetas menores. Não porque são menos importantes, mas porque seu conteúdo, seu livro, se resume a basicamente alguns poucos capítulos. Mas, irmãos, eu quero chamar a sua atenção para isso. Se você não se dedicou ainda, não teve o privilégio ainda de se debruçar sobre os profetas, ou o chamado livro dos 12, ou os 12 profetas menores, faça isso. Porque depois do livro de Isaías, nós encontramos a maior riqueza de profecias messiânicas nos livros dos profetas menores. A maior riqueza de promessas a respeito do tempo vindouro do Cristo, do tempo da nova criação de Deus, nos profetas menores. No tempo da restauração, a sua mensagem, de maneira geral, é uma mensagem de esperança. E o livro de Zacarias, juntamente com outro livro que já estudamos aqui, o livro de Ageu, se passam no mesmo contexto. Ambos os dois profetas aqui são pós-exílicos, ou seja, pós-exílio da Babilônia. Após 70 anos do povo de Israel cativo no território da Babilônia, eles retornam para Jerusalém. E ao retornar, eles necessitam de uma mensagem de Deus,
de esperança, de restauração. E o livro de Ageu e de Zacarias contribuem e constituem exatamente esses chamados de profetas da restauração. As suas profecias aqui são claras a respeito do levantamento, do levantar, do ressurgimento da nação de Israel e de Jerusalém e do culto a Deus, com certeza, diante do povo de Deus que foi trazido de volta do cativeiro. Depois de 70 anos, irmãos. Você consegue mensurar o que são 70 anos? Longe da sua nação, longe do seu contexto cultural, longe das pessoas que talvez conheciam, longe e distante do principal aqui, do Deus de Israel. Irmãos, era claro para a mente do israelita daquela época que estar fora da sua terra, que ter o seu templo destruído, significava desconexão com o Deus de Israel. E é exatamente para comunicar esperança a esse povo que Zacarias escreve. E é interessante que a grande mensagem, a gente poderia resumir a mensagem de Zacarias da seguinte maneira: Deus agirá no tempo determinado e restaurará Israel. Deus não se esqueceu das suas promessas, muito menos da sua aliança. Essa é a grande mensagem do livro de Zacarias. E se você folhear o livro de Zacarias, você vai ver que até o capítulo 6, apresentado para nós aqui 8 visões que Zacarias tem. E a figura de Zacarias introduz essas visões dizendo: eis que eu olho e vejo, ou olhei e vi. Então, em uma noite só apenas, irmãos, Zacarias tem 8 visões. E escreve sobre essas 8 visões. A partir do capítulo 6, o cenário muda. Porque enquanto Zacarias havia tido várias visões antes disso, a partir daqui ele introduz o capítulo dizendo: eis que a palavra do Senhor veio a mim. Dessa vez, de alguma maneira diferente, Zacarias recebe uma palavra de direção para o Senhor. E o texto que nós lemos aqui de Zacarias capítulo 6 apresenta para nós uma figura peculiar. O nome dela você encontrará logo no verso de número 12. Quando Zacarias dirige a palavra a Josué dizendo: eis aqui o homem cujo nome é Renovo. E talvez nas suas versões bíblicas aí estará renovo com letra maiúscula. Essa referência de renovo, irmãos, aparece aqui no livro de Zacarias e aparece também no livro de Isaías, como uma referência clara e direta ao rei messiânico, o renovo de Deus. Então, certamente a mensagem de Zacarias a Josué, através da pessoa de Josué, o sacerdote naquele tempo de retorno do povo de Israel à sua terra, o retorno para a reconstrução da sua cidade, do seu templo, a reconstrução de todo o seu contexto social, total. Tudo isso acontece aqui, nesse período. E quando isso acontece, Zacarias recebe uma palavra de Deus, em direção àqueles que estavam em Jerusalém. E nos versos de número 9 a 10, veja comigo, é descrito para nós a pessoa de... Na verdade, 3 pessoas são descritas para nós, como sendo aqueles que voltaram de Israel. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: receba o que foi trazido pelos exilados Eldai, Tobias e Gedaías, que voltaram da Babilônia. E no mesmo dia, entre na casa de Josias, filho de Sofonias. E aqui então nós encontramos uma introdução, irmãos, do que estava acontecendo ali, naquele exato momento. Esses 3 citados aqui por Zacarias estavam retornando da Babilônia com tesouros, com finanças carregadas, com uma finalidade: reconstruir o templo. Provavelmente esses estavam vindo a Jerusalém trazendo as suas ofertas, de maneira que o templo pudesse ser reconstruído. E de fato a adoração ao Senhor voltasse a acontecer em Jerusalém. Esse é o contexto, mas algo súbito acontece, irmãos. Zacarias é chamado a ir ao encontro desses homens. E ao fazê-lo, tomar as suas ofertas e levar provavelmente à casa de Josias, que era um ourives, com um objetivo claro. O que nós vemos aqui nos versos seguintes. O objetivo de Zacarias ao levar esses metais preciosos era confeccionar uma coroa. Algo estranho está acontecendo. Talvez você, assim como eu, ao ler esse texto, percebe que existem vários elementos aqui que parecem não fazer sentido dentro do contexto. Mas a verdade, irmãos, é que esse texto revela mais ainda para nós a certeza e a clareza de que Cristo, o renovo de Deus, o Messias,
é apresentado a nós como uma figura sacerdotal e real. Vejamos como isso se desenrola a partir de 3 pontos. O primeiro deles, que a esperança brota do renovo. Vejamos aí Zacarias capítulo 6, versos 11 e 12. Receba a prata e o ouro, faça uma coroa, coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga-lhe assim: assim diz o Senhor dos exércitos, eis aqui o homem, cujo nome é renovo. Quando você volta os seus olhos para estes versos, irmãos, você percebe então que o objetivo daquelas ofertas, entregues a Zacarias aqui, era ser confeccionada uma coroa, segundo a orientação de Deus. E essa coroa tem uma finalidade específica. E aqui, irmãos, nós vemos um legítimo, um verdadeiro, um autêntico ato profético. Aqui sim, irmãos, diferente de muitos que vemos por aí, aqui sim, orientado pelo Senhor, vemos uma realização de um ato que nós poderíamos descrever como um ato profético. O objetivo de Zacarias é ilustrar algo através da figura do sacerdote Josué. Irmãos, é interessante porque quando nós olhamos para este texto e vemos, aparece para nós algumas coisas peculiares. Primeira delas, haveria de ser feita uma coroa com prata e ouro. Provavelmente essa coroa era uma coroa mista, com vários diademas, talvez várias estruturas colocadas uma sobre a outra, de maneira que ela não fosse uma estrutura única, mas várias estruturas juntas de prata e ouro. Essa coroa não é só feita e entregue a Zacarias, mas Zacarias recebe uma orientação de Deus a colocá-la na cabeça de quem, irmãos? Do sacerdote Josué. Irmãos, aos sacerdotes não era legítimo que reinassem, nem serem coroados. Sacerdotes não usam coroas. Sacerdotes sempre utilizaram, segundo a orientação do livro de Levítico, um turbante, que era um símbolo do seu ofício sacerdotal e uma distinção entre os povos. Mas coroas não. Coroas pertencem a reis. Mas Josué, o sacerdote neste tempo, não era da linhagem de Davi. Por isso não tinha autoridade e nem a possibilidade de ser estabelecido como rei. Certamente por isso nós podemos dizer que o objetivo de Zacarias aqui não é efetivamente coroar Josué como rei sobre Jerusalém ou rei sobre Israel, mas ilustrar na figura dele algo mais precioso. Como é que a gente entende isso aqui, irmãos? Primeiro das coisas que nós precisamos entender é o seguinte: a coroa de fato simboliza a honra, a glória, o poder e a unção para o ofício real. A coroa que é ostentada na cabeça dos reis é um símbolo do seu reinado, um símbolo do seu poder, um símbolo que é claro para todos, distinto de todos, de que aquele ali é o grande monarca, aquele ali é a maior autoridade no país ou na cidade, e aquele é aquele que reina. É interessante que nós vemos isso a partir do Antigo Testamento, na monarquia de Israel, por exemplo, em 2 Samuel, no capítulo 12, verso 30, quando descreve para nós Samuel, dizendo que tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro, e havia pedras preciosas, e essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e a cidade ele levou muitos despojos. O que aconteceu aqui após uma das batalhas de Davi, Davi destronou um dos reis de uma cidade, e então a coroa daquele rei é colocada sobre a cabeça de Davi, simbolizando o quê? Que agora o novo rei, o novo monarca naquele território, aquele que tinha toda a autoridade, honra e glória, seria Davi. E esse era o símbolo, e a distinção da coroa é claro para nós. Mas mesmo em contextos seculares, irmãos, mesmo distante da história de Israel, nunca houve um momento onde sacerdotes usavam coroas. Nunca houve um momento na história do povo de Israel onde um sacerdote ostentaria sobre si uma coroa. Sacerdotes reais não são coisas comuns que aparecem nas Escrituras, mas há um que nos é apresentado no livro de Gênesis, no capítulo 14. Gênesis, no capítulo 14, verso 18, nos diz o seguinte: que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Irmãos,
antes de Israel ser constituído como nação, antes de Abraão ter o seu filho Isaque, em momentos onde o Senhor estava conduzindo Abraão a ser provado em vários aspectos, antes de prometê-lo tantas coisas, aparece uma figura misteriosa, sem qualquer indício de começo, sem qualquer outro indício de finalização da sua estrutura, porque este é o único lugar das Escrituras onde nós encontramos uma referência direta, uma passagem narrativa direta, descrevendo esta figura conhecida como Melquisedeque. Mas o texto que nós lemos apresenta para nós essa figura de Melquisedeque como sendo, primeiro, rei sobre Salém. Irmãos, Salém era o nome naquela época de Abraão, conhecida a cidade que nós conhecemos depois como Jerusalém. Melquisedeque, rei sobre Salém, ele é apresentado não somente como rei diante de Abraão, mas como rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Aqui nós encontramos então a figura de um rei sacerdotal, ou de um sacerdote real. E essa figura é peculiar. Ela aparece somente aqui. Ao longo da história da narrativa do povo de Israel, nós encontramos outros momentos peculiares, principalmente durante o reinado de Davi e Salomão, os únicos dois reis envolvidos diretamente em ofícios que poderíamos chamar ofícios sacerdotais, mas não de maneira completa ou devota. Por exemplo, como isso fica demonstrado para nós? Quando a Arca da Aliança é trazida por Davi a Jerusalém, Davi conduz o cortejo desta arca, uma função clara dos levitas, uma função sacerdotal, mas Davi estava presente. Um outro momento acontece no reinado de Salomão, quando Salomão, ao edificar o templo do Senhor, se apresenta diante do altar do templo e dedica o templo a Deus. Você lê esse relato em 1 Reis, capítulo 8. Ali também, ao fazer aquela oração de dedicação, Salomão assume para si um papel sacerdotal em algum nível. Mas, irmãos, não há, em nenhuma forma, nesses dois cenários que eu apresentei a vocês, nenhum tipo de indício ou indicação clara de que Davi ou Salomão eram reis sacerdotais ou sacerdotes reais. Embora apresentassem alguns indícios disso. Mas aqui, em Zacarias, nós temos claramente a apresentação da figura de Josué como um tipo, uma tipificação daquele chamado renovo, daquele que viria, daquele que haveria de ser enviado por Deus. E aqui nós entendemos que não há nenhum tipo de indício textual de que Josué entendeu que aquela coroação dele era uma coroação verdadeira. Ele de fato entendeu que aquela coroa era simbólica. Isso fica mais claro ainda quando você lê o verso 14 do capítulo 6 de Zacarias. O verso 14 nos diz: a coroa será para Relém, para Tobias, para Jedaías e para En, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Então, após aquela coroação simbólica em Josué, a coroa deveria ser levada e colocada no templo. Mais coisas peculiares acontecendo aqui, irmãos. De alguma forma, Deus está narrando, constituindo, apresentando ao povo uma estrutura que até aquele momento era incomum. Mas este texto, irmãos, é um dos textos que nos apresenta a figura do Cristo, do ungido de Deus, daquele que haveria de vir, o chamado renovo, como sendo uma figura real e sacerdotal ao mesmo tempo. O próprio Salmo de número 110 apresenta que aquele que haveria de vir seria um rei e que se assentaria ao trono do lado do seu Senhor e reinaria até que seus inimigos fossem colocados como estrado debaixo dos seus pés. E o texto do Salmo de número 110 declara: porque tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha a figura de Melquisedeque aparecendo mais uma vez. Por isso então, irmãos, Zacarias apresenta na figura de Josué um tipo, uma visão, um elemento de representatividade, para que todos, ao olhar para aquilo que estava acontecendo na figura de Josué o sacerdote, a sua coroação, entendessem que aquele chamado o renovo de Deus, aquele que haveria de ser enviado por Deus na plenitude dos tempos, seria um sacerdote real, seria um verdadeiro rei e um verdadeiro sacerdote. Como o texto de Zacarias nos diz, ele estabeleceria a unidade, a união, a perfeita paz entre ambos os ofícios, o ofício real e o ofício sacerdotal. Irmãos, isso fica mais evidente ainda, porque Zacarias no capítulo 3, verso 8, ele diz não só a Josué, mas também a todos os seus companheiros que estavam ali, dizendo o seguinte: portanto, escute
sumo sacerdote, você e os seus companheiros estão sentados diante de você, porque estes homens são um sinal do que há de vir. E eis que farei vir o meu servo, o renovo. Zacarias, para não deixar nenhum tipo de dúvida, declarou a Josué que ele era uma representação daquele que haveria de vir, chamado o renovo de Deus. E agora a pergunta é: quem é o renovo de Deus? Como assim renovo de Deus? O que significa isso? E nós encontramos a referência clara de renovo, irmãos, em Isaías capítulo 4, verso de número 2, dizendo o seguinte: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra será o orgulho e a glória para os de Israel que forem salvos. O renovo aqui se apresenta mais uma vez em letras altas, em letras maiúsculas, como sendo o renovo do Senhor. E a referência aqui é mais clara ainda, irmãos. O renovo aqui tem uma relação com a agricultura, com brotos. Então a referência de Isaías aqui, ao representar a figura do Messias como renovo, está dizendo o seguinte: em meio a uma terra árida, em meio a um solo que não vê uma gota de água, haverá de brotar um renovo. A figura messiânica é apresentada a nós então como sendo aquele que em meio a desertos faz nascer a vida. Isso é belo, irmãos, isso é maravilhoso. Você tem que se encantar com isso. Você tem que beber da palavra de Deus e ser nutrido por essa vida que brota diante de Deus a partir do seu renovo. Não é à toa que Isaías continua utilizando a sua estrutura de renovo para apresentar a nós ainda mais. Ele vai dizer o seguinte em Isaías capítulo 11, verso 1 a 2: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Irmãos, ele continua dizendo: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Dessa vez, linkando claramente a figura do renovo, a figura messiânica, à linhagem do rei Davi. A figura do rei Davi. O símbolo da restauração de Israel. Porque, irmãos, o que o povo de Israel viveu na figura do rei Davi, que se tornou também um tipo, uma representação clara do reino de Deus, do reino excelente de Deus, é enviado mais uma vez, é guardado mais uma vez, é apontado mais uma vez para que os olhos do povo de Israel estivessem sobre aquela estrutura. De maneira que ao verem o novo rei, ao entenderem que aquele ungido de Deus estava entre eles, eles encontrariam o seu renovo, eles encontrariam a sua paz, eles encontrariam a vida e a verdadeira restauração de Israel. Porque, irmãos, não pense você que quando Israel chegou à sua Jerusalém, após 70 anos de cativeiro, Israel foi restaurado. Não, irmãos, a partir dali, muitas coisas terríveis ainda aconteceram em Israel. A verdadeira restauração de Israel se encontrou em Belém, em uma noite escura, quando os anjos se juntaram em coro dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra com os homens a quem quer bem. Quando nasceu o renovo de Deus, aquele broto. Irmãos, isso é belo. Jesus veio ao mundo não como um adulto, mas como uma criança. Ele veio ao mundo como todos nós viemos. Ele esteve e foi carregado por sua mãe durante 9 meses. Ele saiu da barriga da sua mãe, do ventre da sua mãe, e foi colocado e trazido para o frio que sentiu em sua pele, coberto de sangue. Irmãos, Jesus chorou como um bebê que chora ao ser retirado do ventre da sua mãe. Mas enquanto Jesus estava ali pequeno, um broto, uma tenra raiz, pequeno, mas que haveria de crescer, e que continua crescendo, e que sua glória continua se expandindo, e que vai assumindo cada vez mais majestade, mais entendimento, mais graça, mais verdade. Por isso João pode dizer: vimos a glória de Deus, a glória do Filho de Deus, o unigênito do Pai, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Irmãos, é esta a figura do renovo. Esta é a figura messiânica do Cristo. Essa é a figura daquele que seria o rei verdadeiro, apresentado para nós a partir do texto bíblico.
E o que nós temos aqui é ainda mais precioso. É por isso que o livro de Salmos, como eu disse no número 110, e o autor da carta aos Hebreus vai descrever que Jesus, o Messias, o ungido, o renovo de Deus, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, que ocupa um lugar como aquele que é descrito como a raiz e a geração de Davi, o renovo de Deus, constituído por Deus, não imperfeito, como os sacerdotes humanos, irmãos, porque não pense você, os sacerdotes de Israel ainda deveriam apresentar sacrifícios por si mesmos, apresentando sacrifícios diários por si mesmos e pelo povo, para que de alguma maneira Deus pudesse ouvi-los, para que de alguma maneira Deus em sua glória pudesse inclinar os seus ouvidos e ouvir os clamores de Israel. Mas o ofício dos sacerdotes era imperfeito, o ofício do sacerdócio levítico é incompleto. Nós precisamos de um verdadeiro mediador, de alguém que faça mediação entre nós e o nosso Deus, de alguém que estabeleça a paz, irmãos, porque na verdade estamos em guerra contra Deus. A humanidade está em guerra, em rebelião contra Deus. Precisamos de alguém que proclame a paz. E dessa vez, Jesus, não imperfeito como os sacerdotes humanos, mas sendo filho de Deus, não age como uma terceira parte, conciliando duas outras partes, não, irmãos, mas o próprio Deus encarnado, ao mesmo tempo filho do homem, ao mesmo tempo filho de Deus, faz a conciliação, porque carrega em si mesmo as duas naturezas, sendo o único mediador possível para Deus e os homens, Jesus Cristo, homem e Deus. E é sobre essa figura que nós contemplamos, que nós nos aproximamos no advento, é que nós possamos entender, que nós podemos entender que houve reconciliação. Eis o nosso ministério, irmãos, o ministério da reconciliação, semelhante àquele do ministério de Cristo Jesus. Por isso Spurgeon vai dizer o seguinte: aquele mesmo Jesus, que nasceu de uma mulher em Belém, se comove com os sentimentos de nossas enfermidades, tendo sido tentado em todos os pontos como nós. Esta íntima simpatia prática não teria pertencido ao nosso grande sumo sacerdote, se ele não tivesse se tornado homem. Mesmo sendo divino, ele não poderia ter sido perfeito em simpatia conosco, se não tivesse também se tornado osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Essa é a figura do Cristo, irmãos. Por isso, então, ao olharmos para o Antigo Testamento, ao estilo sacerdotal, ao culto sacerdotal apresentado para nós em Levítico, e a estrutura do Antigo Testamento, entenda da seguinte maneira, irmãos: nós temos um fruto que ainda está verde, um fruto que está amadurecendo, e no tempo que o apóstolo Paulo vai descrever em sua palavra como a plenitude dos tempos, o tempo perfeito de Deus, o amadurecimento completo, nós temos o fruto perfeito para ser comido. Assim é que nós devemos entender as estruturas do Antigo Testamento. Como o autor de Hebreus vai descrever as sombras daquela realidade que haveria de vir. O tabernáculo ou o templo de Israel era uma sombra do verdadeiro templo celestial. A estrutura religiosa de Israel é uma prefiguração, é uma sombra da verdadeira essência, da verdadeira religião do Messias, do Cristo, do Filho de Deus. E é por isso então, entenda assim, um fruto que está verde e está amadurecendo. E aí nós contemplamos agora a sua plenitude, o seu amplo amadurecimento na pessoa de Cristo Jesus. O que o sangue de animais, irmãos, não podia fazer, o que o sangue de animais só poderia ensinar ou prefigurar ou representar, aquilo que nenhum sacerdote humano poderia ser capaz de fazer, uma mediação imperfeita era apresentada, agora é completamente satisfeita na pessoa de Cristo. Por isso o autor de Hebreus vai descrever, utilizando a figura do sacerdote apresentado a nós pela palavra, dizendo o seguinte: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo.
Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa de herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Irmãos, em Cristo, apresentando diante de Deus, sendo o nosso verdadeiro mediador, sendo aquele que se põe, coloca-se entre nós e o Senhor, apresenta não somente o sacrifício perfeito para a nossa aceitação ou para a satisfação de Deus, mas apresenta a si mesmo como verdadeiro sacrifício por nossos pecados. Porque o sangue de animais era incapaz de purificar os homens dos seus pecados. Irmãos, sempre, desde o Antigo Testamento, todos os homens que pisaram nesta terra, sempre necessitam de um único e eterno mediador. Nunca o sangue de animais teve pretensão alguma, nunca Deus entregou estes elementos de maneira que isso fosse pretensiosamente a suficiência para a purificação de pecados. Não, o objetivo divino era didático, era ensinar a respeito daquele que haveria de vir e ser colocado no altar, numa cruz, para o perdão dos pecados. Só assim o sangue deste, que é muito superior ao sangue de animais, purifica os nossos pecados. Irmãos, eu disse a vocês que a figura da mediação é a figura da intercessão. O mediador é aquele que intercede. Portanto, irmãos, nós estávamos perdidos. Eu e você estamos perdidos se nós não colocarmos a nossa confiança, o nosso coração, no único possível, no único refúgio possível para a humanidade, no único lugar possível para o homem, que é na mediação e na intercessão do Cristo. Porque uma vez que Cristo morreu por nós, irmãos, uma vez que Ele apresenta sacrifício perfeito por nós, Ele paga em nosso lugar a nossa dívida, porque o apóstolo Paulo vai dizer, é escrito de dívida que era contra nós, foi cravado na cruz, e assim despojou principados e potestades. Irmãos, se isso então é verdade, o único lugar para que você e eu coloquemos a nossa confiança é na mediação e na intercessão do Cristo. Onde está a sua confiança, irmão? Você confia na obra de Cristo? Você entende a dimensão, a largura, o comprimento, a profundidade disso que eu estou dizendo a você nessa manhã? Onde está a sua confiança? Você confia que a obra de Cristo é suficiente para o perdão de todos os seus pecados? Por isso você o serve? Ou será que você ainda vive inseguro, buscando servi-lo para que de alguma maneira as suas boas obras se apresentem como sua mediação? Irmãos, não há lugar na nova aliança para que as boas obras brilhem como mediação diante de Deus. Porque aqueles que não foram cobertos pela mediação e pela intercessão do Cristo, Filho de Deus, as suas boas obras diante de Deus são como trapos de imundície. Deus, ao olhar para você sem Cristo, vê pecado, pecado e pecado. E Deus se ira contra o pecado. Então, se a sua confiança não se encontra em Cristo, hoje é o momento para que você deposite sobre Cristo, sobre a pessoa e a obra dele, toda a sua confiança. Será que você ainda vive uma falsa liberdade, irmão? Preso ainda à aprovação da sua própria conduta, não só diante dos homens, mas diante do seu próprio coração, que te acusa dia a dia? Ou será que você desfruta da verdadeira justiça conquistada pelo Filho de Deus na cruz do Calvário? Será que você descansa nos braços eternos do Salvador Jesus Cristo? É por isso que o apóstolo João escreve: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Cristo não só declara sobre aqueles que confiam em sua obra como justificados diante de Deus, mas diariamente intercede por nós diante do Pai. Irmãos, as suas e as minhas orações
realmente são ouvidas por Deus, porque Cristo está ao lado do Pai, mediando, intercedendo por nós e aplicando sobre nós dia a dia a sua justificação, confirmando a nossa salvação, confirmando a nossa alegria em Cristo. Por isso então, irmão, se o seu coração está agora sem alegria, se você se encontra longe, distante da alegria da verdadeira salvação, é hora de você depositar em Cristo a sua confiança plena. É hora de você olhar para Cristo e entender que só nele você encontra um mediador ideal. Você encontra alguém que oferece sacrifício perfeito. Você encontra alguém que satisfez todas as obras de justiça que eram necessárias. Você encontra alguém que pagou todas as suas dívidas, dívidas essas que você não teria condição e nunca terá condição de pagar. Por isso entenda, irmão, para onde você corre quando peca? Você corre para Deus ou de Deus? Você corre para os braços do seu advogado fiel, de Cristo, o seu mediador e intercessor? Ou você corre para as suas obras de justificação pessoal? Ou você corre para servir de maneira que esse serviço seu apague ou esconda as suas transgressões? Veja muito bem, irmão, onde está o seu coração nessa manhã. O texto continua nos dizendo o seguinte: que existe um verdadeiro construtor do templo de Deus. Zacarias capítulo 6, verso 12, continua dizendo: ele brotará em seu lugar e edificará o templo de Deus. Irmãos, além do que vimos aqui, além daquele chamado renovo, prefigurado como o rei e sacerdote na figura de Josué, aquele que ostenta a verdadeira coroa de glória, aquele que haveria de vir, não somente seria rei e sacerdote, mas reinaria em um lugar específico, se assentaria em um lugar específico, no templo de Deus. Mas não só isso, ele também seria aquele que reconstruiria o templo de Deus. E isso é extremamente importante para nós, irmãos, porque uma vez que nós entendemos que o templo de Deus do Antigo Testamento era uma figura, uma sombra de uma realidade mais excelente, uma vez que a palavra de Deus nos diz que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, que tipo de templo está sendo reedificado então pelo Messias, pelo Cristo, pelo renovo? O verdadeiro lugar da habitação de Deus junto ao seu povo. E isso carrega de fato a esperança para os corações, não só dos israelitas naquele momento, mas para nós hoje aqui. O templo de Israel estava destruído ali, irmãos. Aquele templo que prefigurava uma sombra de uma realidade mais gloriosa estava destruído e precisava ser edificado novamente. A esperança é colocada no coração daqueles de que haveria alguém que de fato edificaria aquele templo, que construiria aquele templo. E nós sabemos que naquele contexto local, irmãos, houve uma figura sim de autoridade, que foi instrumento de Deus para a reedificação do templo. E esta figura é Zorobabel, o governador da região de Jerusalém, no período do reinado dos persas. E este Zorobabel era sim descendente de Davi, irmãos. Mas é interessante que com o auxílio de Zorobabel e de Josué, o sumo sacerdote, de todo aquele povo, muitos vieram de longe trazendo tudo aquilo que era útil para a reconstrução do templo. Mas este templo, irmãos, reconstruído ali por Zorobabel e Josué, pelo esforço das mãos dos homens, era um templo ligeiramente pequeno, completamente inferior em comparação com o templo de Salomão, o primeiro a ser feito. Mas, irmãos, a beleza daquele templo também não se encontrava nem próximo da realidade da verdadeira essência do templo de Deus. Mas apesar disso, no livro de Ageu nós encontramos uma profecia clara a respeito do templo, quando Ageu declara que a glória da segunda casa seria muito maior do que a primeira. Mas não somente apontando para o templo de Zorobabel, irmãos, mas um templo superior, o templo que seria edificado pelo Messias, pelo renovo de Deus, por aquele que é o sacerdote coroado. E este templo, irmãos, não é mais um templo edificado por mãos humanas. O templo construído por Deus passa a ser a sua habitação na sua igreja.
Aquilo que a estrutura física apontava, aquilo que era material agora se tornam pessoas. Não é à toa que Jesus diz o seguinte aos seus discípulos diante do templo de Israel, naquele período, dizendo, Jesus lhes respondeu, destruam esse santuário e eu o edificarei em 3 dias. Ao apontar para a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo aponta para a edificação de um novo lugar de adoração, um lugar de adoração que Jesus descreve como sendo o verdadeiro lugar de adoração em espírito e em verdade, não mais em Jerusalém, não mais no Monte Gerizim, junto com os samaritanos, mas em todos os lugares onde o povo de Deus se encontra, onde há um crente fiel ao Senhor, o Senhor habita dentro do seu coração. Os homens, então, agora passam a ser o novo templo de Deus. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo não estava apresentando somente um sacrifício sacerdotal a Deus pelos pecados da humanidade, mas estava edificando um novo templo mais glorioso, como sacerdote na casa de Deus, de maneira plena e gloriosa. A igreja nasce, irmãos, como um amadurecimento claro do fruto do Antigo Testamento, onde agora Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, mas agora habita nas pedras vivas, colocadas e constituídas, segundo o apóstolo Pedro, para construir o santuário de Deus, a igreja de Deus. O Espírito de Deus agora encontra lugar no coração da igreja. Irmãos, isso é glorioso. E é por isso que nós precisamos, nesse momento de advento, nos lembrar de que a obra de Deus em edificar o seu templo encontrou em Cristo um sentido pleno e definitivo. O que vivemos hoje aqui, irmãos, ao olhar para cada um de vocês, eu vejo uma expressão da glória de Deus na igreja. Eu vejo uma proclamação de uma realidade ainda mais gloriosa que virá na segunda vinda de Cristo. Mas até lá, a igreja desfruta do gozo e do prazer, da presença do Senhor. Aqueles 3 homens que chegaram da Babilônia trazendo as suas ofertas para a reconstrução do templo, nós também somos, assim como eles, encorajados a participar da edificação do templo de Deus. Não agora, irmãos, com ofertas materiais, não com prata e ouro, ainda que, de fato, nossa expressão de adoração se manifeste através daquilo que temos de recursos. Mas agora, a igreja de Cristo, irmãos, o templo de Deus, não é um lugar, são pessoas. A habitação de Deus agora são pessoas, e nós somos então chamados para edificar pessoas, para construir pessoas, para servir pessoas, para honrar e amar pessoas, irmãos, de maneira que Deus seja glorificado na sua habitação, no seu templo, na sua igreja. Como você enxerga a igreja local? Será que você vem aqui aos domingos como um consumidor, buscando ser servido, assim como você passa num drive-thru do McDonald's, buscando alguma coisa para comer? Ou será que você vem aqui para, de fato, servir? Onde estão os seus dons e talentos, irmãos? O que Deus tem feito em sua vida que você julga tão pequeno a ponto de não desejar compartilhar com os seus irmãos? Quando nós tratamos a vida em comunidade como se fosse mais uma programação da sua agenda, como se fosse só mais um momento onde eu separo algumas horas pela manhã no domingo para vir à igreja, você está vivendo muito aquém da glória, da realidade do templo de Deus, edificado pelo Cristo. Onde estão os seus talentos? Não os enterre. Sirva, se disponha, seja conhecido por pessoas, se coloque à disposição por pessoas. Todos nós, irmãos, somos chamados por Deus a nos assentar à sua mesa e partilhar do mesmo pão. Você entende que cada uma das pessoas que está sentado ao seu lado agora são seus irmãos? Todos nós somos filhos do mesmo Pai, não por obras nossas, não por algo natural, mas pela obra gloriosa de Cristo Jesus, o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, o laço do sangue de Cristo é mais forte que o nosso sangue que corre em veias. Tenha certeza disso.
Você se senta à mesa do Senhor para consumir do pão e se retira para a sua casa, ou você se senta na mesa do Senhor e expõe ali o seu coração, os seus medos, os seus anseios, os seus pecados, as suas dores, as suas alegrias, as suas realizações, tudo isso para a glória de Deus? Pense nisso, irmão. Como é que você vive a vida da igreja? Por fim, irmãos, para que nós possamos orar. Cristo, o sacerdote real, é aquele que reina em perfeita paz. E por isso o texto de Zacarias, no capítulo 6, verso 13, diz o seguinte: Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Ele se assentará em seu trono e dominará, e será sacerdote em seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. O que Zacarias está dizendo aqui, que é aquele que é o renovo de Deus, aquele que edificará o templo de Deus, aquele que será revestido de glória e sentará-se em seu trono e governará para sempre, que é o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro rei, que faz a plena união entre ambos os ofícios. Após o seu aparecimento singelo, irmãos, após a sua manifestação como uma criança, seria o grande rei e sacerdote e apresentaria de uma vez por todas uma obra perfeita, mas após a sua humilhação, seria exaltado às maiores alturas e seria coberto de glória. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz isso em Filipenses no capítulo 2, porque Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Mas todo esse esvaziamento descrito ali pelo apóstolo Paulo é apresentado para nós como a humilhação do Filho de Deus, como a humilhação do Cristo, do ungido de Deus. Mas logo depois de ser humilhado, de ser colocado no mais baixo lugar, assumindo a forma de servo, assumindo forma humana como eu e você, morrido na cruz do Calvário por nossos pecados, Deus o exalta às maiores alturas e dá ao Cristo um nome que está acima de todo nome. Um nome sobre o qual todos os joelhos deverão se dobrar e todas as línguas da humanidade confessarão: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, irmãos, uma vez que Cristo veio, mas se humilhou, se fez um de nós, o autor de Hebreus pode dizer o seguinte a respeito desse sacerdote real: que embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E o autor de Hebreus ainda diz mais: nessa vontade é que temos sido santificados, irmãos, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o seu serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante que até que os seus inimigos sejam postos como estrados sobre os seus pés, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei minhas leis no coração deles, e inscreverei sobre a sua mente, e acrescenta, também todos os seus pecados, e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade por sacrifícios pelos pecados. Irmãos, o perfeito mediador que intercede por nós, o perfeito sacerdote, o verdadeiro mestre que nos ensina a lei de Deus, aquele que de fato nos abençoa com as bênçãos de Deus, as três funções sacerdotais em todo o tempo, é apresentado a nós mais uma vez como sendo aquele que está assentado agora, depois de ter sido humilhado, foi exaltado às maiores alturas e está à destra de Deus, intercedendo diariamente por mim e por você. Que isso seja um ânimo para o seu coração, que isso te mova para que você reconheça a sua incapacidade, o seu pecado de se achegar a Deus sozinho, que isso te mova para que você se arrependa dos seus pecados e confie em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu único mediador entre você e Deus, e que assim você se submeta ao governo eterno do Cristo e assim experimente a sua verdadeira paz. É sobre isso, irmãos, que se trata o advento. Sobre a vinda daquele que é o nosso sumo e eterno sacerdote real
na casa de Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor fiel e pela obra redentora e mediadora de Cristo Jesus. É ela que nos habilita, ó Pai, a estarmos aqui nesta manhã, reunidos em seu nome. É somente o sacerdócio de Cristo, ó Pai, que nos dá perdão de pecados. Convença os meus irmãos aqui nessa manhã, ó Deus, de que estas coisas não são coisas banais ou simples, que podem ser esquecidas ao saírem por aquelas portas, mas que o Senhor imprima em seus corações a profunda marca da ação do mediador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor dê àqueles, Pai, que estão buscando em suas lutas pessoais contra pecados, ó Deus, a segurança de que o Senhor ofereceu um sacrifício definitivo por todos os pecados, que ainda que tropecem, há um verdadeiro advogado diante do Pai que intercede por nós e que declara cada um destes justos diante de Deus. Que o Senhor conduza, ó Pai, aqueles que estão aqui porventura, que não confiem no Senhor. Que o Senhor os instrua, ó Pai, para que entendam que precisam da sua obra. Que entendam que precisam do Senhor e do Senhor somente. E que não encontrarão, segundo a sua própria força, ó Pai, um lugar diante de Deus. Mas só podem apelar para o único advogado e mediador possível, Jesus Cristo. Que o Senhor possa trazer arrependimento aos corações dessa manhã. Que o Senhor possa renovar a alegria da sua salvação, Senhor, nos corações cansados. Que o renovo de Deus nasça em nossos corações nessa manhã. De maneira, ó Pai, que testemunhemos sempre a sua glória, a sua majestade, pois hoje, ó Senhor, o Senhor se encontra sentado à direita de Deus, até que todos os seus inimigos, os nossos inimigos, sejam colocados como estrados sobre os teus pés. E nós aguardamos, como cantamos aqui, ansiosamente pelo seu retorno, ó Jesus, e pelo estabelecimento da nova ordem de todas as coisas, da nova criação de Deus, e assim o veremos plenamente como o Senhor é, e assim desfrutaremos do fruto maduro da glória de Deus. Encha os corações dos meus irmãos neste domingo, nesta semana, guarda-os das ações do maligno, livra o Senhor das mentiras do diabo, e que o coração e a mente deles se apeguem à tua palavra hoje e sempre. E se porventura, ó Pai, há algum aqui que hoje decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que hoje decide colocar a sua confiança nas obras de Jesus, que o Senhor possa conduzi-lo ao verdadeiro caminho, um novo e vivo caminho aberto diante de Deus, para que nós pudéssemos caminhar com segurança, entrando no Santo dos Santos. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre nós o teu rosto. É a nossa oração no nome santo e precioso de Jesus. Amém